Olá, boa noite. Vereadores realizam a segunda reunião da Comissão Representativa durante o recesso. Nós recebemos tudo que é protocolado na Câmara. A semana passada tivemos 117 protocolos, essa semana 91 protocolos. Isto significa que a Câmara continua trabalhando, a Câmara não para. Na retrospectiva do Jornal da Câmara de hoje, você confere a exposição organizada pelo Instituto Histórico que resgata a história de Passo Fundo. O passado em cartas, fotos e documentos oficiais da época em que a cidade era chamada de Vila do Passo Fundo. E a visita da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos à Coordenadoria do Idoso. São mais de 800 idosos sendo atendidos aqui na coordenadoria com aula de música, com aula de artesanato, com aula para mexer com celular, com computador. O Jornal da Câmara está começando. Apesar do recesso legislativo, em que as sessões plenárias não são realizadas, os trabalhos não param na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Uma comissão representativa formada por 5 parlamentares analisa as proposições que são protocoladas. Em 2 semanas foram mais de 200, a maioria pedidos de providência que serão encaminhados à Prefeitura. Neste encontro, foram mais de 90 proposições dos parlamentares a serem deliberadas entre os membros. Estavam presentes o vereador Gil Krug, presidente da comissão, Ada Munareto, Marina Bernardes e Evandro Meirelles, membros titulares, e o vereador João Pedro Nunes, suplente do vereador Ronaldo Rosa. A vereadora Ada Munareto destacou que, mesmo em recesso, os trabalhos da Câmara não param. Durante o recesso legislativo, nós não temos as sessões plenárias para fazermos as discussões do que é proposto pelos vereadores. Então, existem 2 comissões representativas, uma que foi do dia 1º de janeiro, vai até o dia 26 de fevereiro, e uma do dia 27 ao dia 14 de fevereiro. Então, nessa comissão representativa, nós recebemos tudo que é protocolado na Câmara. A semana passada tivemos 117 protocolos, essa semana 91 protocolos. Isto significa que a Câmara continua trabalhando, a Câmara não para. Apenas não temos as sessões plenárias por onde tramitam os projetos de leis e alguns outros projetos que são obrigatórios a passarem pela sessão plenária. Mas a Câmara continua trabalhando, nos reunimos, a comissão representativa, onde temos o presidente Gil Krug, hoje tivemos o João Pedro, que é suplente do vereador Ronaldo Rosa, a vereadora Marina, o vereador Meirelles e eu, que somos a comissão representativa desse período do dia 1 ao dia 26, onde falamos sobre essas 91 propostas, a maioria são pedidos de providências, indicações ao Executivo, também tivemos um projeto de lei. Porém, nós não debatemos, não há discussão, apenas elas são apresentadas para que possam ser publicizadas e depois vão ao Executivo para que eles, no momento apropriado, executem aquilo que os vereadores demandaram a eles. Passo Fundo conta com um centro de referência para atendimento dos idosos. Além dos cuidados com a saúde física e mental, eles também participam de atividades esportivas e de lazer. Na retrospectiva do Jornal da Câmara, vamos lembrar da visita que a Comissão de Cultura, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores fez aos idosos atendidos pelo centro. O Centro de Referência do Idoso atende na área da saúde pessoas com mais de 60 anos, inclusive os chamados superidosos, acima de 80 anos. No Centro de Referência acontece o atendimento médico e odontológico e também dispõe de psicóloga e assistente social. Conforme estatística do IBGE, Passo Fundo tem mais de 25 mil idosos acima de 60 anos e mais de 4.500 acima de 80 anos. A Comissão de Cultura, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores também visitou a estrutura existente na coordenação dos idosos da cidade, que tem por objetivo proporcionar as atividades de lazer, entretenimento, como dança, música, ginástica, artes e até cursos de idiomas e de computação.
Primeiro passo, quero agradecer à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, da qual fui eleito presidente agora em 2024. Nós definimos aí na última reunião da Comissão de Direitos Humanos que nós iríamos começar a fazer algumas visitas, né, nas casas, nos lares dos idosos em Passo Fundo. Bom, começamos primeiro pelo setor público, né? Nós já tivemos ali no Centro de Referência do Idoso, né, que na verdade, foi muito boa a visita, conhecer o centro de referência, conhecer as ações, conhecer os funcionários, conhecer também as pessoas que estavam ali trabalhando, né, e também saber de suas dificuldades. Mas fiquei muito impressionado, né, com toda a estrutura que tem ali. Bom, agora nós estamos aqui na Coordenadoria do Idoso, né, que é do outro lado da rua aqui. Olha, também aqui uma estrutura muito boa para atender os nossos idosos. São mais de 800 idosos sendo atendidos aqui na coordenadoria, com aula de música, com aula de artesanato, com aula para mexer com celular, com computador, né? Olha, muito bom mesmo. Chegamos a passar até num setor ali que o pessoal estava aprendendo a dançar música gaúcha. Olha que importante isso para a nossa comunidade. E a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos está fazendo esse trabalho. Conhecer os locais onde os idosos estão sendo atendidos, repito, começando pelo poder público, mas também nós entender e conhecer a situação nas casas privadas, né, que em sua grande maioria tem convênio com o município. Então é importante a comissão, né, estar aqui, ouvir e principalmente depois fazer alguns encaminhamentos para tentar sempre ajudar, né, esta parte da sociedade. São mais de 25 mil idosos em Passo Fundo, viu, pessoal? E tem mais a questão dos super idosos, que é acima de 80 anos, né, que são mais ou menos uns 4 mil idosos em nossa cidade. Tem alguma referência que o senhor gostaria de fazer com relação ao que a comissão poderia ajudar? Na verdade, é importante dizer que a Câmara de Vereadores também tem o papel de fiscalização. É importante dizer isso aí. Mas, nesse momento, além de fiscalizar, nós chegamos aqui para tentar sempre ajudar. Né, logo depois que nós visitar as casas, enfim, nós vamos preparar um relatório, né, de tudo aquilo que nós vimos, né, todas as sugestões, né, que nós estamos recebendo, e fazer esse relatório e entregar nas mãos do prefeito Pedro Almeida. O Centro de Referência e a Coordenação dos Idosos trabalham unificados no atendimento da população idosa de Passo Fundo. E depois do intervalo, seguimos com a retrospectiva. Vamos lembrar como foi a exposição que reuniu documentos e arquivos que contam a história de Passo Fundo. Sou Cristiane Rodrigues de Araújo, médica hematologista e, infelizmente, nós não temos como produzir o sangue. A gente precisa do gesto da doação de sangue. O Hospital São Vicente de Paulo é um hospital de referência regional com uma abrangência de mais de 2 milhões de pessoas que necessitam de um atendimento de média e alta complexidade. Por isso, é muito importante mantermos os nossos estoques de sangue. Para isso, a gente precisa em torno de 80 candidatos dia com uma média. Quem tiver interesse de fazer essa doação no serviço, nós atendemos de segundas a sextas-feiras, das 8 da manhã às 14 horas, sem fechar ao meio-dia. O nosso endereço é a Rua 15 de Novembro, 485. Telefone de contato 3316-4087. A história de Passo Fundo contada por meio de fotos e documentos. Vamos rever como foi a exposição no hall da Câmara de Vereadores, organizada pelo Instituto Histórico. O passado em cartas, fotos e documentos oficiais da época em que a cidade era chamada de Vila do Passo Fundo. O acervo foi organizado pelo Instituto Histórico. Aqui são encontrados documentos como o primeiro Código de Posturas, totalmente elaborado pela Câmara de Vereadores. O anterior, de 1860, era uma cópia do documento da cidade-sede, Cruz Alta.
O Código de Posturas não ordenava apenas os espaços urbanos, mas também o comportamento das pessoas. Mas o mais interessante das posturas municipais é que elas vão trazer questões relacionadas às sociabilidades, ao viver, à convivência entre os indivíduos, como, por exemplo, comportamentos relacionados ao que fazer ou não fazer no carnaval. Então, são as proibições, né? As penalidades vão constar nisso. Então, por exemplo, não se poderia correr pelas ruas mascarado, nem atirar águas de cheiro, né? Em outros foliões. Isso é interessante porque mostra que, ou as pessoas corriam mascaradas pela cidade e também atiravam água de cheiro nos foliões. E essas questões vão permitir, se a gente acompanhar os códigos de postura, né, que são vários ao longo do tempo, essas mudanças sociais que vão acontecendo em Passo Fundo. Então é um documento extremamente importante para a gente entender a sociedade de cada um desses períodos. No século XX, o documento é substituído pelo atual Plano Diretor. Outro documento curioso é uma carta de 1884, que informava a presidência da então província sobre os 245 documentos de alforria de escravos, 5 anos antes da abolição da escravatura. Os republicanos começam uma campanha no Rio Grande do Sul a partir do início dos anos de 1880 para conceder a liberdade aos escravizados. E em 1884 isso vira uma campanha, digamos assim, provincial, estadual naquele momento, e Passo Fundo entra nesse bojo e o Rio Grande do Sul, digamos assim, acaba com a escravidão em 1884, não em 1889. Claro que essas liberdades eram liberdades condicionadas, o escravizado teria que trabalhar mais alguns anos e tudo mais, mas nós selecionamos esse livro justamente para mostrar como esses documentos podem ser contextualizados dentro desses processos históricos. Não se trata somente dessa questão no livro, vão ter várias outras, como questões relacionadas à vida política de Passo Fundo, a questões mais de infraestrutura, como construções de pontes, né? A necessidade que algum distrito vá ter de um policiamento. Todas essas questões elas estão nas correspondências, que são uma fonte interessantíssima para a pesquisa histórica. A Escola Legislativa vem promovendo diversas visitas à Câmara de Vereadores, onde nessas visitas também nós apresentamos para os alunos a questão histórica da Câmara, sobre a cidade de Passo Fundo. Então, nós estamos recebendo os alunos, ontem recebemos a Escola Notre Dame e vamos receber mais outras escolas também até o final do dia 30 de agosto, que é o tempo que a exposição vai ficar aqui no hall de entrada. Então, é importante porque a gente consegue, através desses fragmentos, apresentar um pouquinho da história da nossa cidade. Além da visita de estudantes, os pesquisadores também podem ter acesso a um vasto material que conta a história de Passo Fundo, e não apenas as peças que estão expostas aqui no hall de entrada da Câmara de Vereadores, mas também por meio deste QR Code, para saber, por exemplo, valores que eram arrecadados e investidos. E está tudo aqui nestes relatórios. Mostram a dinâmica do município naquele período. Então, quanto de imposto foi arrecadado a partir da exportação? Quais itens são esses? Né? O que estava movendo a economia? A erva mate, a extração de pedras preciosas, o plantio de algum grão? O que a Câmara estava investindo naquele momento, que mostra quais eram as demandas da comunidade, né? A construção ou reconstrução, por exemplo, das bicas, né? Dos chafarizes de servidão pública, em que as pessoas iam buscar água, já que não tinha água encanada. A questão da planificação da rua, da abertura de novas estradas para mostrar as dinâmicas de rotas, né, dentro do território. Então esse material ele possibilita que a gente conheça um pouco mais sobre o passado. E a preservação desses itens é extremamente fundamental. E o acesso deles, sobretudo. Então, de nada adianta se nós termos esses documentos e eles não estarem à disposição da comunidade. Então, a mostra também é uma provocação nesse sentido, né? Existem documentos que contam a nossa história. E hoje quem aparece aqui no Jornal da Câmara com uma mensagem à comunidade é o vereador eleito para o primeiro mandato, Edgar Gomes, o Mandioca. Vamos conferir o agradecimento do vereador aos seus eleitores.
Com muita humildade venho a agradecer ao povo passafundense a meus 1.583 votos adquiridos nesta eleição. Sem palavra para agradecer a cada um, a minha família, meus filhos, meus amigos, a minha equipe, e falar para vocês que o Gabinete do Mandioca está de portas abertas. A hora que você chegar aqui, com certeza vão ser bem atendidos. Um abração e tudo de bom. Abraço, Mandioca. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.